Olá, pessoal. Queria compartilhar uma vitória rapidamente. Hoje atendi na segunda de carnaval, não paro. Foi o mês que eu mais faturei no consultório, em 21 anos. Olha só que louco. Em 21 anos, esse médico, é outro aluno, foi o mês que ele mais faturou, 25.925. Só em consultas, trabalhando 3 a 4 períodos na semana. Sem PAI. PAI é uma das coisas da nossa metodologia, tá? O PAI é o Programa de Acompanhamento Intensivo, tá? Obrigado por toda a ajuda, CVM. É estranho falar de números, confesso, mas concordo com o Wilder Sidney. Um deve puxar o outro para cima. Aqui era bora para cima que ele tinha escrito, mas saiu BOC. Mas o fato... Olha só, deixa mais um pouquinho aí, Thiago. Algumas coisas que eu quero destacar para vocês. Primeiro, ele tem seguido o método. 21 anos atendendo como médico. Ele segue o método há mais ou menos de um ano e ele já conseguiu o faturamento recorde dele. E o que acontece é que muitas vezes a gente vai fazer um MBA de gestão de serviço de saúde. Aí você fica lá aprendendo um monte de coisa que não serve na prática. Vamos aprender aqui sobre sistema de saúde, né, como fazer um fluxo de caixa, não sei o quê. Mas esses MBAs, não que eles não sejam bons, mas a aplicabilidade prática deles é muito baixa. E eu falo, não só pela minha experiência, né? Eu faço hoje um MBA de marketing digital que eu não consigo aplicar tudo que eu aprendo lá, por exemplo, no meu negócio. Não é aplicável, né? Então, mas meus alunos, muitos alunos falam assim, cara, já tinha feito MBA, já tinha feito alguns cursos de gestão, mas nada chega perto da metodologia CVM. Por quê? O método que a gente criou, a metodologia CVM, é 100%, vamos lá, 80% de aplicação prática. Não é blá, 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 sabe? É aplicação prática. É você assistir a aula e colocar em prática no outro dia. Podem ficar à vontade para discordar, mas pelo menos os feedbacks que eu tenho recebido, né, dos colegas que têm utilizado a metodologia é que é isso, é uma aplicação prática, tá? Então, olha só esse print aqui, pessoal. Olá, pessoal, queria compartilhar uma vitória rapidamente. Hoje atendi na segunda de carnaval, não paro. Foi o mês que eu mais faturei no consultório, em 21 anos. Olha só que louco. Em 21 anos, esse médico, é outro aluno, foi o mês que ele mais faturou, 25.925. Só em consultas, trabalhando 3 a 4 períodos na semana. Sem PAI. PAI é uma das coisas da nossa metodologia, tá? O PAI é o Programa de Acompanhamento Intensivo, tá? Obrigado por toda a ajuda, CVM. É estranho falar de números, confesso, mas concordo com o Wilder Sidney. Um deve puxar o outro para cima. Aqui era bora para cima que ele tinha escrito, mas saiu BOC. Mas o fato... Olha só, deixa mais um pouquinho aí, Thiago. Algumas coisas que eu quero destacar para vocês. Primeiro, ele tem seguido o método. 21 anos atendendo como médico. Ele segue o método há mais ou menos de um ano e ele já conseguiu o faturamento recorde dele. Trabalhando 3 a 4 períodos, seguindo o método. Gente, seguir o método é como se você estivesse comprando tempo. E eu sei os números desse colega. Ele mostrou para mim os números dele, eu acompanhei ele de perto. É um colega que ele tá fazendo a transição dele há uns bons 6 anos, mais ou menos. E no último ano, ele conseguiu mais resultado do que nos últimos 5 primeiros. Por quê? Porque ele está utilizando um método. E detalhe, ele ainda não está colocando... Ele mesmo disse, eu não estou conseguindo colocar em prática todos os pilares da metodologia ainda. Imagina quando ele estiver colocando. E está aqui, ó, para provar para você que sim, é possível. 3 ou 4 períodos. Isso é um clínico, tá? Não é um cirurgião, não é cirurgião plástico, não é um dermato que só faz a parte estética. Não. É um clínico, tá? É um clínico. 3 ou 4 períodos. Quando ele fala 3 ou 4 períodos, são 3 ou 4 turnos. Ou tardes ou manhãs. Imagina quando ele tiver conseguido dobrar. Se ele dobrar os 4 turnos, e ele conseguir colocar ainda os outros pilares do método em prática, ele vai chegar muito tranquilamente em 50 mil reais. Um clínico trabalhando só em horário comercial, sem dar plantão, sem depender da boa vontade dos outros.
E o mais importante, gerando valor absurdo para os pacientes dele. De verdade, oferecendo o melhor que ele pode para os pacientes. E sabe qual é uma outra coisa que está por trás disso tudo, pessoal? É que cada paciente que for atendido por ele vai receber um atendimento tão incrível, que talvez nunca largue ele, nunca mais deixe esse médico. E ainda traga mais. É isso que está por trás do poder da metodologia CVM. Então, método. Método, quando você tem um método, você compra tempo. E além de comprar tempo, você deixa de perder dinheiro. Lembra da colega que eu acabei de falar, que investiu R$1 milhão para montar a clínica dela, mas estava já para fechar? Ela estava não só para fechar, gente, ela estava para desistir da medicina. Que ela já tinha tentado de tudo e não conseguia. E olha, eu entendo, porque eu já passei por isso. Eu já tive no auge da minha carreira como médico e estava infeliz. Porque eu, apesar de estar ganhando até relativamente bem, ganhando bem, na verdade, mas eu não estava exercendo a medicina como eu sempre sonhei, eu não tinha autonomia, eu não tinha liberdade, eu não tinha tempo para cuidar de mim, da minha família, eu não tinha tempo para estudar, eu não tinha tempo para fazer o que eu realmente gostaria de fazer.